Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Deputado Federal Valdir Colato, PMDB, nosso entrevistado hoje. Tudo bem, deputado? Bom dia. Tudo bem, Fábio. Prazer falar com você, os ouvintes da Chapecó. É aí um dia de sol, né? Parecia que ia chover, quando acordei de manhã tinha bastante nublado, mas limpou rapidamente. O aeroporto acho que está tranquilo, né? E os nossos agricultores aí colhendo uma grande safra, que é importante, né? O tempo correu bem e espero que agora corra bem também para a colheita, né? Porque se não tiver sol, não dá para colher soja, o milho aí, e tenho certeza que os agricultores estão numa grande expectativa de fazer essa grande safra que nós todos esperamos, que é bom para nós, da cidade, para o Brasil, para tudo que gira nessa economia que precisa do agronegócio, precisa da agricultura, precisa da nossa produção e do nosso agricultor que está aí nos ouvindo. Um grande abraço, porque eles realmente é que merecem o nosso aplauso. Nós temos hoje previsão de pancadas de chuva da tarde para a noite, né, novamente. E falando sobre a safra, já podemos começar por aí. E nós temos aí a previsão de uma grande safra agora, nesse período 2016-2017. Eu, alguns dias não circulo aí pelo interior, mas circulei bastante, né? Indo e vindo aí no mês de dezembro, né? E passando, né? Pelas cidades, acompanhando. O sol estava bonito, né? A previsão realmente de uma grande safra aí para esse ano, né, deputado? Com certeza, Fábio. Eu sempre digo que o melhor fertilizante para a agricultura é a chuva, né? Então, aquela história que a gente sempre fala, se chover na hora certa e o governo não atrapalhar, a agricultura vai bem. Então, com certeza aí nós estamos com um ministro novo, visionário, e realmente o Blairo Maggi é um homem que conhece a agricultura, é do ramo, engenheiro agrônomo, e com certeza está olhando essa agricultura numa visão macro, né? O que representa para o Brasil, o que representa para a produção brasileira, o que representa para a economia brasileira, que é o único setor que está crescendo, está absorvendo mão de obra, outros setores estão dispensando trabalhadores, a agricultura está contratando, e agora a previsão de uma colheita, esperamos que os preços estejam bons, porque às vezes os preços bons para a agricultura, né, as pessoas acham ruim para o consumo, mas o agricultor, para ser estimulado, poder produzir, ele tem que tirar o seu gasto e o ganho também, porque esse é o salário dele, né? O saldo da produção, do que ele gastou e do que ele vende, é que ele se mantém lá. E se ele não tiver resultado, é como um trabalhador na cidade trabalhar todo mês, chegar no final do mês, não tem nada para receber, ao contrário, ficar devendo. O que é o caso quando o tempo não trabalha bem, né? Quando você tem o preço baixo, e muitas vezes ele tem que vender abaixo do preço, como por exemplo agora o tomate, a cebola, né? Que está bom para dono de casa para comprar no mercado, mas está ruim para o produtor que não está pagando nem o custo. O que vai acontecer na próxima safra? Ele vai plantar menos e o preço vai subir. Então tem que ser bom para os dois lados. E a agricultura é assim, quando a agricultura vai bem, a cidade vai bem. E é esse o sentido que nós temos aí, a previsão de uma grande safra. É importante para o Brasil, para nós podermos exportar. Às vezes as pessoas, não, mas estão produzindo soja, milho, carnes para exportação. Mas essa exportação é que dá o equilíbrio da balança comercial, porque nós vendemos e compramos. E se nós não tivermos mais venda do que compramos, a nossa balança comercial ela cai muito e aí a nossa moeda não vale nada, né? Então a economia se equilibra por aí, de 80 bilhões de dólares que a nossa balança comercial tem, vamos dizer, de superávit, de venda, 60 bilhões é da agricultura, 20 bilhões é de outras áreas, só que, né, a agricultura tem um superávit de 60 bilhões e os outros setores um déficit, quer dizer, compra mais do que vende, 20 bilhões. Então, nós temos que equilibrar isso. A agricultura, além de manter a balança comercial, né, lá fora, que é importante, ela abastece o Brasil todo. Haja visto aí a comida que tem, né? E também
pode fazer com que a economia gire. Por que os municípios pequenos andam e por que a economia vai bem quando a agricultura tem uma boa safra? Porque é dinheiro novo, né? É você plantar um grão de soja e colher aí 270, 300, que é a média de grãos que um grão dá, ou uns 500, 600 grãos de milho quando você planta um grão de milho. Então, é dinheiro multiplicado, dinheiro novo, dinheiro que sai da terra e que vai para irrigar a economia. Então, essa é a diferença de uma região que tem agricultura e outra região que não tem agricultura. Não é simplesmente a troca de dinheiro de mãos para mão, né? É você ter dinheiro novo gerado pela agricultura. Então, esse é o valor que nós temos que dar para a agricultura e por esses agricultores que estão aí produzindo milho, arroz, feijão, soja, suínos, aves, leite, enfim, tudo aquilo que chega à nossa mesa pelo supermercado, que as pessoas muitas vezes acham que a comida nasce na prateleira do supermercado. Não. Se a gente comer hoje, tem que agradecer ao agricultor, porque é aquela história que se o agricultor não planta, a gente não almoça e não janta, né? E nem toma uma cervejinha gelada na praia, porque alguém tem que plantar a cevada. Agora, falando, né, sobre colheita e safra, né, voltando aqui à produção do milho no estado de Santa Catarina, houve uma crespa pequena agora, né, na produção, mas evidentemente que é preciso muito milho de fora. Estuda-se a abertura de uma nova ligação com a Argentina e talvez, né, diminuindo custos de transporte, fala-se muito nessa ligação, e aí envolveria o Mercosul também, passando, né, Paraguai, para diminuir, né, a rota para que o milho chegue aqui na região sul do Brasil. Como o senhor vê essas questões que estão sendo discutidas? É uma possibilidade, é uma realidade? Estamos longe disso ainda? O Mercosul sai do papel ou apenas está mais no papel do que na prática? Olha, eu acho que o Mercosul, para dizer a verdade, é Brasil e Argentina, né? Uruguai e Paraguai tem pouca atividade comercial pelos países que são menores, né? E Venezuela também. Mas nós achamos assim que essa aproximação do presidente Michel Temer com o presidente Macri da Argentina é importante. Nós temos que acabar com a burocracia. Por exemplo, nós temos um problema muito sério na fronteira aqui de União Cerqueira, né? Que a alfândega ela é unificada, mas o sistema da Argentina é um, no Brasil é outro. Então, tem caminhões aí que ficam 10, 15, 20 dias parados, né, na fronteira. Aqui em Foz do Iguaçu a mesma coisa. Eu tenho denunciado isso para a Receita Federal, que resolva essa questão da burocracia. Nós chegamos a ter 1 milhão de toneladas de milho parado nas fronteiras brasileiras, e nós precisamos de milho aqui na época da falta de milho. Então, acho que a burocracia é que mais entrava esse processo. Mas seria um processo novo, né? Com certeza trará, chegará aqui milho mais barato, mas nós temos que olhar o macro das coisas, né, Fábio? Porque você tem que ver, não é só o criador de suínos e aves de leite, você tem que ver o produtor de milho também. Se ele for desestimulado a plantar, ele vai diminuir o plantio. Por exemplo, o milho aqui chegou a quase R$50 a saco, agora já está em 27, 28, 30, né? Então, nós estamos com uma boa safra de milho, estimulado pelo preço, né? Porque estava dando resultado. Agora, se você baixar demais o preço do milho, no ano que vem, o pessoal vai plantar menos. Não, esse ano ainda, para a colheita do ano que vem. Então, nós temos que equilibrar as coisas. E também tem todo um interesse, né, do Brasil no Centro-Oeste, porque nós recebemos muito milho do Centro-Oeste, do Paraná, né, quase 3 milhões de toneladas, que precisa para o nosso rebanho. Mas aí nós temos que olhar o todo para ver, entende, o que vai acontecer. É claro que o Centro-Oeste, o Paraná, não tem interesse que a gente faça essa rota para a Argentina para que chegar aqui o milho mais barato. E também o produtor tem que analisar, bom, chegando aqui esse milho mais barato pela rota argentina, nós vamos ter um preço baixo do milho aqui, desestimulando o produtor de milho. Então é uma coisa bastante complexa e temos que equacionar. Eu acho que a indústria tem que fazer o abastecimento do milho que ela precisa, né? Garantir um preço, um valor mínimo para o produtor, para que ele seja estimulado a plantar, porque todo mundo faz a conta, né? Se você for plantar milho hoje e ter uma perspectiva de receber abaixo do custo de produção ou sem resultado, automaticamente o agricultor migra para outra cultura, que possa dar um resultado positivo de renda para que ele possa ser beneficiado com o seu trabalho. Então é todo um complexo que está aí, a gente está estudando isso, já foi levado ao ministro da Agricultura, é um estudo complexo, envolve países, envolve questões internacionais, enfim. Acho que é uma proposta
e realmente nós podemos estudar dentro do complexo que é essa produção toda do agro que nós temos aqui no Oeste, que mantém a economia e que realmente precisamos manter em pé tanto a indústria como o produtor de milho, como o criador de suínos, aves e leite, para que nós possamos, em harmonia, manter todo esse processo funcionando e com o resultado que está dando, que é o carro motor aqui do Oeste, o agro, todo mundo sabe disso. Agora, o crescimento do plantio de milho não foi tão grande assim, né? Mas houve um crescimento que não acontecia já há um bom tempo, né? Houve um crescimento, não da área plantada, porque nós temos limitada a área plantada em Santa Catarina. Mas houve um incremento da tecnologia, né? O tempo correu muito bem. Eu sempre digo e falo de novo que o melhor fertilizante é a chuva correu normalmente, a tecnologia está melhorando, o agricultor já sentiu o potencial que tem das lavouras. Antes, aí 10, 20 anos atrás, você colhia 40, 50 sacas de milho por hectare, hoje chega a 200, a 250, até 270. Então, é tecnologia, e muita gente é contra a tecnologia. Antes nós plantávamos aí 1 hectare em torno de 50 quilos de semente. Hoje, você planta 50 mil sementes no hectare, né? Isso chega a dar 10, 12 quilos de semente. Então você veja o potencial dessas sementes que foram transformadas em híbridos, transgênico. Tem toda uma tecnologia que está aí, que às vezes as pessoas não entendem. Bom, nós queremos expandir a área plantada ou queremos mais tecnologia? Então, às vezes as pessoas são contra a tecnologia e contra a expansão da área plantada. E aí, pergunto, como é que fica? Então nós temos que realmente levar a tecnologia para o campo e com certeza vai aumentar a produtividade nas pequenas áreas que nós temos. E Santa Catarina, aí, com 1,13 de território, é o 5º produtor de alimentos. Não é por causa de milagre, não. É porque a tecnologia chegou e, graças a Deus, nós estamos aí produzindo quase o dobro, o triplo que produzimos há 20 anos atrás na mesma área. Bom, vamos mudar aqui um pouco de assunto. São 8h25, agora 22 graus e 7 décimos a temperatura. Há um projeto de lei 6268/2016, que trata é o projeto de lei de política nacional de fauna e regulamenta, né, o abate de animais. Eu estava olhando dias atrás, o senhor já viu isso também em redes sociais, apanhou barbaridade recentemente aí, né? Algumas manchetes que dão conta desse projeto de lei, e isso divulgado, né, em alguns sites e também redes sociais. O deputado quer liberar o assassinato de animais silvestres. Proposta regulamenta a caça de animal silvestre. Projeto de deputado quer liberar caça animais silvestres no Brasil. O deputado quer liberar assassinato de animais silvestres. O deputado propõe liberar a caça de animais silvestres no Brasil e por aí vai. E nós temos uma campanha bem forte do Greenpeace contra, né, esse projeto. Bom, começando, né, do princípio, evidentemente, quando se fala em regulamentação, não se trata apenas da liberação, né? Ou seja, a regulamentação já diz, algo que, né, pode ser feito dentro de determinadas normas. Esse projeto 6268 já deu o que falar, muito polêmico. O senhor certamente tem recebido muitas manifestações a respeito desse texto. Como o senhor recebe essas críticas a esse projeto de lei? Ô Fábio, nós estamos exercendo a função de deputado federal, né? E eu sempre digo, quem tem medo, né, de polêmica, de mexer com coisas polêmicas, não pode ser político, né? Tem que ficar em casa. Eu, como um dos 513 deputados, estou lá para buscar soluções. E assim, já tenho experiência, por exemplo, na lei do Código Florestal. Nós levamos 10 anos para fazer um novo Código Florestal. Quando eu levantei a situação do Código Florestal, que cada estado teria que se autodeterminar diante das suas características, suas condições para fazer a legislação ambiental, faltou pouco para apanhar de muita gente. Crítica de todo lado, gente que não conhecia o projeto, não sabia o que estava falando. Bom, nós fomos à luta, não nos intimidamos, e hoje nós temos o Código Florestal Brasileiro, a Lei 2.651, que é, segundo a avaliação do Congresso Nacional, o projeto mais importante nos últimos 10 anos que ocorreu no Congresso Nacional. E muitos agricultores, e sabem que estão me ouvindo e sabem que eu estou falando aqui, foram salvos as suas propriedades por causa do Código Florestal Brasileiro, e nem por isso nós
criamos problemas de meio ambiente. Ao contrário, nós implantamos o maior projeto de meio ambiente de reflorestamento do planeta, que agora nós vamos começar a implantar o projeto, né, o Código Florestal Brasileiro, e aí nós vamos reflorestar, e os levantamentos do cadastro ambiental rural mostra que tem mais área preservada do que o necessário dentro das propriedades. Então o Brasil hoje aí tem 65% de florestas nativas, né? E nós plantamos 8% só do território nacional. Então aí foi um grande problema. Agora, né, nós temos um outro problema polêmico, que é essa questão da fauna. Então, o Brasil tem lei desde 1967, né? E essa lei, ela é a Lei 5197, e foi feita por Castelo Branco. Então são 53 anos que essa lei foi implantada, tratando da questão da fauna. O que nós queremos agora? Nós queremos modernizar, trazer para a discussão contemporânea essa questão da fauna brasileira, que hoje está realmente solta, sem uma legislação específica. E é isso que nós estamos fazendo. Nós apresentamos um projeto para fazer o controle da fauna silvestre e exótica. Não tem uma linha, uma palavra sequer que fala, né, na caça dos animais, principalmente silvestres. Então, quando nós vemos aí o Greenpeace se pronunciando através do Márcio Astrini, que é o coordenador de políticas públicas do Greenpeace, ele sabe, o Greenpeace sabe como é que é tratado isso nos Estados Unidos, na Europa, né, na Ásia, no Japão, e sabe muito bem que lá tem leis que controlam os animais que causam prejuízo econômico ou traz risco à saúde para a sociedade. E é isso que nós estamos falando, e é disso que nós estamos falando. Nós temos que controlar aquilo que está desequilibrado. Por exemplo... Pois citando alguns exemplos em relação a esse desequilíbrio. Por exemplo, o mosquito do Aedes aegypti, né? Que está aí. O que está acontecendo? Ele provavelmente não tem o inimigo natural, se tornou uma praga, né? A capivara, né? Que não tem mais a onça que está aí, que faz o controle biológico, e a natureza é assim, a lei do mais forte, ela está invadindo as cidades. O javali, né, europeu, que está andando pelo Brasil afora, que se tornou uma praga exótica. Hoje os Estados Unidos têm 5 milhões de unidades, se gasta 1,6 bilhões de dólares, aliás, tem prejuízo de 1,6 bilhões de dólares de prejuízo por ano. O Brasil hoje já está perdendo o controle na questão do javali, o javapor, que é o javali cruzado com o nosso suíno, né, que hoje está... Bom, e nós temos um grande problema, principalmente na serra, né? Isso, a está selvagem, né? E não é só na serra, viu, Fábio? O javali está espalhado em toda Santa Catarina. Se você pegar aqui na região de Ponte Serrada, que é o nosso oeste, mais aqui para o extremo oeste, onde você tem alguma floresta, alguma reserva, está ali o javali instalado, né? Entrando em lavouras, destruindo a própria natureza, porque o javali ele é onívoro, né? Ele come carne e também vegetal. Então, ele destrói todo que é tipo de animais silvestres, né? Principalmente os ninhos de pássaros, os recém-nascidos, né? Destrói as fontes, porque onde entra uma manada dessa, ele destrói tudo, ele vira um lamaçal, fica uma coisa complicada. Destrói a nossa agricultura, né? Só Campo Belo, que você falou na serra aqui, o prefeito nos passou um relatório que esse ano passado o javali deu um prejuízo de 1,5 milhão só para Campo Belo. Mas com relação ao javali já há uma autorização, né? Tem uma autorização do IBAMA. O IBAMA tem uma instrução normativa número 3 de 2013, que ele autoriza o abate do javali, né, dentro de certas regras nas propriedades. Então, o que fez o IBAMA? Ele credencia o dito caçador de javali, que é amador, não é profissional. Profissional não existe, por isso o Greenpeace e todas essas ONGs e quem fala que nós estamos autorizando a caça profissional, ele está proibida e continua sendo proibida.
é o abate dos animais que estão desequilibrados na natureza e você poder, então, controlar esse processo. E aqui, então, você faz o credenciamento dessas pessoas que são autorizadas e faz o abate. E aí tem uma série de cuidados, que é proibido cachorro, é proibido armas com certos potencial, enfim, tem regras, né? Tem regras. Mas nós temos um problema que o abate desses animais, eles têm que ser consumidos dentro da propriedade. Ora, se nós temos essa condição de consumir apenas dentro da propriedade, nós temos aí uma dificuldade. Armas também tem dificuldade, porque tem que ter autorização do exército, etc, etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, isso é liberado. O abate do javali é liberado, não tem restrição nenhuma. Então, nós temos muita dificuldade em fazer esse controle. E é isso que nós estamos falando. Como é que nós vamos fazer o controle desses animais? E a questão do abate, qual é que é o abate que nós estamos autorizando no projeto, que aliás já está na lei, né? Apenas nós estamos modernizando e colocando em regra como fazer isso. Primeiro, as comunidades tradicionais, que são os indígenas, né? Os ribeirinhos lá da Amazônia. Nós temos 28 tribos indígenas no Brasil que ainda não têm nenhum contato com o setor civilizado, vamos dizer assim, e que vive da caça e pesca. Então, nós temos pessoas, inclusive as ONGs, né, que defendem o indígena, que ele permaneça lá vivendo da caça e pesca e não seja integrado à sociedade. Outro lado, diz que não pode abater animais. Então, é um conflito que nós temos. A mesma ONG que diz que não pode abater animais, né, quer que o indígena viva da caça e pesca. Então, com isso, nós temos aí essa liberação de abate quando as pessoas e essas comunidades vivem disso ou sobrevivem da caça para poder se alimentar. O outro caso que nós estamos autorizando o abate dentre regras que o órgão ambiental vai determinar dentro dessas questões quando você perdeu o controle, como por exemplo o javali, que é uma espécie exótica que está trazendo problema. Nós temos a capivara, tem gente que está pedindo para controlar as pombas que estão na cidade, porque essas pombas estão trazendo doenças, tem gente que já morreu com doenças das pombas que estão na cidade, que é bonita, você vai alimentar, mas elas trazem problema também, né? E a terceira condição é você fazer fazendas, criatórios de animais, né? De diversas espécies, de pelo, né? Em que são autorizadas pelo IBAMA, são registradas pelo IBAMA, credenciadas, que as pessoas criam os animais nas fazendas e tem aí, então, autorização para abate de certas espécies, mantendo o equilíbrio dessas espécies, desde que não sejam espécies em extinção. Nós temos aqui em Ponte Serrada uma fazenda que tem esses animais, e que tem todo o equilíbrio ambiental lá, com APP, reserva legal, os animais estão aumentando em vez de diminuir, e isso se faz no mundo inteiro. Quando você tem o abate, né, o abate autorizado nessas fazendas, como é na África, como nos Estados Unidos, aqui no Uruguai, muita gente vai para lá fazer esse tipo de atividade esportiva, né, e gasta milhões de reais lá. E aqui no Brasil também tem. É só as pessoas que queiram saber exatamente como funciona ali em Ponte Serrada, a propriedade do senhor Luiz Peck, né, que pode ver como é que funciona isso. Então, desses 3 casos só. E não tem nada de nós autorizar ao abate de animais silvestres. Isso é uma barbaridade. Quem está falando isso não leu o projeto, não sabe o que está falando, e a gente está pedindo para que as pessoas leiam e venham nos ajudar a resolver esse grande problema que nós temos, que é o desequilíbrio. Daqui a pouco, será que nós vamos abrir as portas aqui para você ter um javali dentro do pátio de casa, né? Uma cascavel não controlada que vai andar dentro da área urbana? E é assim que está acontecendo. Os animais estão vindo agora para a área urbana. As pessoas já sabem. Nós temos invasão aí de macacos, de outros animais. E por quê? Porque na cidade tem comida, né? Os pardais mesmo. Por que pardais estão na cidade? Porque tem comida, né? Até os pássaros já sabem que a cidade é melhor de viver do que o interior, porque tem comida
à vontade. Então, nós estamos trazendo problemas para a população e nós temos que conviver com os animais, sim, eles nos seus lugares, né, dentro da natureza onde for possível, e a sociedade dentro daquilo que for feito. Por exemplo, nós da cidade estamos fazendo o quê? Nós estamos invadindo a área rural. É só você andar em Chapecó, outra cidade, você vai ver que inúmeras áreas que são plantadas hoje, daqui a pouco é um prédio, uma casa, é uma fábrica que está ali. Então nós estamos expandindo as cidades e diminuindo a área de campo. Quanto mais você diminuir a área de campo, né, e você ter concorrentes para consumir esses alimentos, como é o caso do javali, que se ele entra numa roça do agricultor, ele elimina toda a produção. É a mesma coisa que alguém trabalhar durante o mês, ter o salário, um ladrão chegar e roubar esse dinheiro e levar para casa. O agricultor é a mesma coisa. O salário dele qual é que é? A colheita. Se ele não consegue colher porque um animal foi lá e destruiu a sua propriedade, ele está realmente inviabilizado. E é isso que nós precisamos. E a inviabilização da agricultura vai bater na cidade. Se você tiver menos alimento, mais caro vai ser. E muita gente saindo do campo, inclusive abandonando propriedades, porque não consegue controlar. O javali, por exemplo, que é um animal que, pela legislação, pela Constituição, quem tem que fazer esse controle é o Estado. Se o Estado não faz, os proprietários têm que fazer. E o Estado tem que dar as condições para que esses agricultores defendam a sua propriedade, a sua produção, o seu negócio, para que possa ficar viável. Então é nessa linha que a gente está trabalhando, não tem nada de autorizar isso, aquilo, as pessoas têm que ter consciência que nós temos um problema e temos que resolver. E a gente tem tido a coragem de mexer nesse vespeiro, como você fala aqui, para poder dizer, olha, gente, nós temos um problema, temos que buscar a solução. Quem tiver a solução, um projeto que realmente resolva isso, eu tiro todas as propostas do meu projeto e apresento essas novas propostas que começam a tramitar na Câmara dos Deputados e vai poder ser modificado, discutido, recolocado artigos, tirado outros e por aí afora. Então, acho que é uma discussão que o Brasil precisa fazer e eu tive a coragem de mexer nisso e vou buscar a solução, porque o Brasil precisa, e principalmente a nossa agricultura. Deixa eu fazer um intervalo, nós já voltamos a esse assunto, logo na sequência, 8h39 agora, 21 graus a temperatura. Deputado federal Valdir Colato, PMDB, nosso entrevistado aqui neste espaço, dentro do Chapecó Notícias, nesta manhã de segunda-feira. Nós voltamos já. Chapecó Notícias. Oito 8h43, Rádio Chapecó, Chapecó Notícias, nesta manhã de segunda-feira, estamos conversando aqui com o deputado federal Valdir Colato, do PMDB, estamos falando sobre vários assuntos, principalmente esse projeto de lei de política nacional de fauna que regulamenta o abate de animais. A gente falava aqui do Greenpeace, né, e aí eu vi algumas imagens, né, de onça e etc. As ONGs não foram objeto de uma investigação, uma comissão parlamentar aí no Congresso, deputado? Fábio, nós já tivemos uma CPI. Que deu? Não deu nada isso aí? Não deu nada. O relator era agora o atual governador Colombo, João Raimundo Colombo, e foi arquivada por pressões várias, inclusive do governo anterior, né, que protegia muito as ONGs. Inclusive agora está se fazendo um pente fino nas ONGs, para onde vai os recursos, que eles pegavam dinheiro e não precisava prestar conta, né? Então, nós temos ONGs boas, que tratam das pessoas, que cuidam de doenças, enfim. Nós achamos que tem muita gente boa nesse processo, né? Que os apoios de ações não governamentais, embora até agora subsidiada, né? E sustentada pelo governo. Então, o que o governo está fazendo agora? Está fazendo uma triagem nessas ONGs, vendo a prestação de contas e também exigindo que quem tome dinheiro público possa prestar contas. E o Greenpeace é uma sociedade
mundial, né? O recurso, a gente não sabe de onde é que vem, as pessoas, os brasileiros, não sabemos o que ganham para trabalhar nisso, né? Como o seu Márcio Astrini, que é diretor, certamente é remunerado e tem um jeito de se movimentar, porque isso custa dinheiro. Mas aí apelam para essa questão que jogada nas redes sociais, que nós vamos autorizar o assassinato de onças, coloca uma onça nadando, que é uma coisa ridícula. Ninguém falou nisso e nós estamos falando de animais que são predadores e nocivos à sociedade, como falei, que causam prejuízo econômico e também trazem risco à saúde. Imagine você, aqui em Santa Catarina, Fábio, se nós tivermos o javali, que é um derivado do nosso suíno, ele contrair a afetose, né? Ou a raiva, como já está se propagando aí, que eles são sugados pelos morcegos hematócritos, transmissor de raiva. Imagine se você tiver aí a raiva ou a aftosa nos nossos rebanhos. Nós quebramos o estado de Santa Catarina. Então é disso que nós estamos falando, é o controle, né? O controle sustentável desses animais, para que você possa ter aí a garantia de que a sociedade tenha a sanidade necessária. Na área internacional, isso é uma exigência muito grande para nós exportar os nossos produtos e também para o nosso povo brasileiro, nós precisamos entregar produtos de qualidade. Então, é uma hipocrisia de algumas pessoas do Greenpeace colocar aí essa questão da onça, etc. A onça, ela vai se criar onde você tiver grandes áreas, né? Grandes áreas em que ela possa sobreviver, porque ninguém vai pensar que uma onça pode estar solta dentro de uma cidade de Chapecó, né? Ela tem que estar guardada no zoológico ou num local que ela não possa ter acesso às pessoas. Então, é uma apelação, na verdade, colocando isso para chamar a atenção das pessoas menos avisadas, aqueles que não conhecem o assunto, achando, não, o deputado Colato quer matar as onças, os bichos e tal. A única caça profissional que é autorizada no Brasil é a caça ao jacaré, né? Porque chegou-se à conclusão que lá, se não tiver o controle do jacaré, a proliferação de piranhas é muito grande e traz um desastre ao equilíbrio ambiental do Pantanal. Então, também controladamente, você faz isso. E caça profissional, ela está proibida. Por quê? Porque a caça amadora é aquela que você abate esporadicamente animais que causam prejuízo, né? Isso que é autorizado pelo IBAMA, de alguns animais, algumas espécies, tudo isso é controlado pelo IBAMA, e o profissional é aquele que tem atividade como atividade profissional para ganhar dinheiro, né? E essa realmente uma atividade que está proibida no Brasil, a não ser do jacaré. Então, a gente tem que colocar isso bem claro para as pessoas estudar um pouco o assunto, conhecer as coisas, para que a gente não possa ficar aí fazendo apologia de coisas que não existem, né? E, infelizmente, o Greenpeace apela para isso, e a pergunta que eu faço, o desafio que eu faço, como é que é a legislação nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão, desses animais que são predadores, são animais que trazem risco econômico e de saúde para as pessoas, como é que é a legislação lá? Se nós aplicarmos a legislação dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, em que o Greenpeace é berço do Greenpeace, trazer aqui para o Brasil, né, está resolvido o problema. Porque lá o abate do javali é liberado, né? E agora aqui então fazem uma apologia enganosa, né, dizendo que não pode fazer, tudo é proibido, porque tem todo o interesse por trás disso, manipular as pessoas que não conhecem o assunto, né, e alguém que se esconde com uma ideologia política atrás da questão ambiental para poder enganar as pessoas. Por isso eu sempre faço as coisas politicamente, é claro, mas consciente e tecnicamente, que sou um técnico, e que a gente vai buscar a questão técnica e resolver isso, com certeza, através da ciência. É isso que nós estamos fazendo. Cientificamente, como é que nós vamos fazer o controle dos animais silvestres e exóticos no Brasil, que hoje está totalmente sem controle. Então, nós temos que trabalhar a questão de pesquisa, a questão dos criatórios, a questão de como você controlar isso. Por exemplo, na agricultura, se nós não fizéssemos o controle de certos insetos, nós não colheríamos nada. É a lagarta que está lá, porque tem o desequilíbrio, vários tipos de doenças, de fungos e bactérias que nós temos que controlar, como temos que controlar a saúde humana. Se nós tirarmos aí
O pessoal fala, não, vai ser tudo biológico. Beleza, tudo biológico. Só a agricultura orgânica é 1% da alimentação que o Brasil tem. E os outros 99%, de onde que sairia a comida? Nós teríamos que importar. Assim é os remédios. Você tem o remédio, que é remédio químico, né? E tem aqueles que são naturais. E o que os médicos recomendam? Os naturais, em casos especiais para você atender doenças que não são muito violentas, e outras é o químico para você atacar rapidamente a causa. Então é todo um processo que se usa, tanto na agricultura como na área humana, e que a gente precisa controlar, né? E assim é feito com as doenças humanas, como as doenças do campo, e também com os inimigos das pessoas na área da saúde, como do campo, e nós precisamos resolver isso. Isso está na lei, está na Constituição. Todo animal que causar prejuízo econômico na cidade ou no campo, ou trazer consequências para o risco da saúde humana, poderá ser abatido. Não estamos fazendo nada diferente, já tem na lei, apenas nós estamos trazendo para a modernidade, para a nossa realidade, para o nosso tempo, agora, uma lei nova. As sugestões, elas podem ser enviadas como? É só nesse contato das pessoas com os deputados? Há possibilidade de realizar, digamos assim, algo parecido com uma audiência pública? De que forma o cidadão pode participar dessa discussão? Ô, Fábio, primeiro, isso é uma questão que nós levamos ao público através do Congresso Nacional. Qualquer um que entrar nas redes do Congresso Nacional, principalmente da Câmara, e nosso gabinete, tem lá o acesso público, né? Hoje você acessa lá, projeto 6268-2016. Está lá o projeto para as pessoas dele. E no mesmo e-mail, qualquer ferramenta que você tenha eletrônica pode mandar sugestão. Nós vamos começar a discutir isso na Comissão do Meio Ambiente, eu faço parte, vai ser uma discussão aberta, pública, quem quiser participar vai participar. Nós temos um relator que vai receber todas as sugestões, provavelmente terá audiências públicas também, as pessoas podem participar, mas o que a gente pede é que as pessoas nos tragam soluções. Crítica, né? Todo mundo sabe fazer. Agora, você criticar e levar resultado, que é o difícil. Eu recebo milhares de críticas, mas não tem uma sugestão do que fazer. Simplesmente sou contra porque sou contra. Não, você é contra, mas tem que dizer por quê e qual é que é a solução. É isso que nós estamos buscando. E tenho certeza que nós vamos tirar aí um projeto que vai ser transformado em lei, que vai resolver esse problema que já se resolveu em várias partes do mundo. No Canadá, por exemplo, tem lei há 500 anos em cima disso, né, que regula. E a caça está liberada, né? E não conseguiu exterminar com o javali. Ao contrário, ele se prolifera cada vez mais. Então, é uma praga exótica que está aí, como outras que virão, que estão acontecendo, trazendo problema. Por exemplo, eu tive agora, há pouco tempo, na Austrália, o problema deles lá é o canguru, né? O canguru é tanto problema para eles que se tornou uma situação muito complicada. Só para dar um exemplo, hoje morrem milhares de cangurus nas estradas, com acidentes, né? E provocam tantos acidentes que hoje o seguro não paga mais problemas de trânsito ou de alguma coisa que acontecer no atropelamento do canguru. Então, há uma preocupação imensa das pessoas não viajar mais à noite ou no final da tarde, que é onde os animais se movimentam, né? Durante o dia eles ficam escondidos, à noite eles saem, que são notívagos, né? Para poder se alimentar. E atravessam as rodovias. Então, você veja o que acontece aí, outras questões de coelho em várias partes do mundo, na África, onde você eliminou as fazendas que você tem o abate controlado, né? Proliferou a situação da caça ilegal e a extermínio de certas espécies. Então, na verdade, nós temos que, agora, né, tendo um problema de 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, nós temos que colocar as coisas, cada um no seu lugar. Onde ficam os animais, onde ficam as pessoas, aonde que os animais podem avançar, onde tem que ser controlado, para a gente poder, né, conviver e manter a garantia da alimentação. Se hoje nós não tivéssemos o controle de insetos, por exemplo, o mundo inteiro, né, morreria de fome, porque os insetos, está provado cientificamente que eles comeriam, vou dizer assim, toda a alimentação que tem no planeta. Então, essas coisas nós temos que levar em conta
dentro desse processo, e é isso que nós estamos falando. Agora a gente vê que... Muito séria e não brincadeira, ou uma ideologia que não leva a lugar nenhum. Agora a gente vê abate de animais hoje, né? A gente está falando antes da suposta aprovação da lei, tráfico de animais, etc. O Brasil tem estrutura para fiscalizar isso? A verdade é o seguinte, Fábio, a estrutura de fiscalização, para área nenhuma existe essa estrutura. O que precisa é a conscientização das pessoas, né? Por exemplo, como é que você vai fiscalizar o trânsito no Brasil? Cada um tem que fazer a sua parte. A lei existe, a lei precisa ser respeitada. Você respeita a lei? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque não há como fiscalizar 200 milhões de brasileiros se as pessoas não cumprem a lei, não sabem o que é certo e o que é errado. Por exemplo, como é que nós vamos controlar hoje o urubu que pousa lá numa certa propriedade, o que está lá incomodando as pessoas? Qual é a saída? O morcego, hoje nós temos aqui na cidade, né? Na cidade, muita infestação de morcego. Aí você destrói, não destrói. Hoje destruir ou matar o morcego é crime, né? Nas plantações de pinos e de reflorestamento, que o pessoal às vezes é contra, mas se você não reflorestar, você tem que usar madeira nativa, e o reflorestamento elimina a possibilidade de você ter que usar a floresta nativa, né? Os macacos bugios, eles estão impedindo que o pinus, por exemplo, cresça, comendo a ponta do pinus, trazendo grandes prejuízos. Então nós temos muitos problemas e sempre que acontecer um caso desse, né, recai aonde? Cai no consumidor. Se você tem menos madeira no Brasil, vai ter um preço mais alto para você fazer do seu armário, sua cama, né, usar para fazer a sua casa. E assim é. Então nós temos que buscar o equilíbrio disso. E é isso que nós estamos falando. Nós temos que buscar os problemas, mas levar as soluções. E os ambientalistas que só fazem isso, muita gente trabalha com isso e vive disso, né? Tem que trazer soluções, não simplesmente dizer, eu sou contra, sou favorável aos animais, todo mundo é favorável. Agora, como é que faz a convivência harmônica e sustentável dos animais com as pessoas, com a sociedade, com a complexidade da sociedade que está aí? Essa é a pergunta, né? Então nós estamos buscando essa discussão para levar a solução, com certeza, minorar os problemas daqueles que têm. Eu tenho visto aí já notícias, pessoas nos procuram, que vendeu a propriedade, pequenos agricultores, porque não tinha como controlar o javali, né? Ele plantava, ia lá, o javali destruía tudo. Plantava de novo, destruía tudo. O que vai fazer? Não tem como atacar, não pode combater, não tem como combater, ele simplesmente abandona a propriedade. Abandonando a propriedade do agricultor, com certeza, a comida fica mais cara mais tarde na mesa do trabalhador e da cidade. Deixa eu fazer alguns registros aqui. Abração do Márcio, que está lá no Rio Grande do Sul. Maria também deseja um bom dia. Neuza, pessoal da Argentina nos acompanhando, em Londres também, né? Havia feito o registro anteriormente, mas deixa eu só buscar aqui algumas manifestações. Sou o Celso Garcia, admiro muito o deputado, parabéns. Quem dera nós tivéssemos pessoas assim na política, deputado ímpar. Sabedoria para ele, né? Parabéns a ele ao programa. Tem um outro registro aqui pelo nosso 991015588. Tem muito javali também, tem muita capivara. Eles transmitem doenças também. Só não mandou o nome aqui, se puder registrar o seu nome, por gentileza. Eu tinha aqui na nossa página no radiochapecó.com.br. Deixa eu só abrir aqui de novo e quero ainda registrar aqui, né? Inês Pocai vai procurar o que fazer, diz ela para o deputado. Então a gente registra todas as manifestações aqui. O Mauro Elvis, bom dia. Referente ao desperdício de 40% de tudo que é colhido, não é melhor melhorar a armazenagem e manejo da colheita ao invés de culpar os javalis? Colocação do Mauro. Olha, um abraço a todos que se manifestaram. Eu acho que é isso que nós precisamos, trazer a discussão. Uns contra, outros a favor, né? Mas nós precisamos buscar a solução, né? Quanto a Inês, pode ter certeza que esse é um problema muito importante. Quem sabe se conversa com um pai, um irmão, um parente que tem uma lavoura que é atacado pelo javali, vai lá visitar eles, conversa com eles, você vai saber do que nós estamos falando e do problema que é e a dificuldade que a gente tem para resolver isso e da importância que é para nós, para o Brasil, inclusive para você. E a questão também dos produtos perdidos, né? Isso é uma busca que sempre se faz, né? Para não se perder todos esses alimentos que estão
sendo produzidos com muito sacrifício pelo agricultor, e se perde no transporte, se perde no supermercado, né? Muita gente joga no lixo, né? Muitos restaurantes jogam fora e não se aproveita. Então, na verdade, cada um fazendo sua parte, nós temos aí que buscar reduzir essa perda. E é claro que essa perda nós temos que perseguir para não aumentar ou diminuir. Mas ninguém joga produto fora porque quer, porque isso custa dinheiro. E ninguém rasga dinheiro. Com certeza, também esse é um problema, mas a questão dos animais, a questão das pragas, das doenças que nós temos que controlar, né? E não é caçar, é abater aquilo que é necessário, recomendado pela área ambiental, e é isso que nós estamos falando. Tudo é controlado pela área ambiental, que, aliás, o meio ambiente hoje, os órgãos ambientais, controlam tudo que se faz hoje no país, tanto na cidade como no campo. Haja visto aí, né, os acessos, as exigências da acessibilidade nas cidades, aí as exigências da reserva legal, da APP, das águas. Às vezes nós que moramos na cidade reclamamos no campo, mas, né, se você tiver algum dejeto, por exemplo, jogado na água do campo, vai lá a Polícia Ambiental e prende o agricultor. E aqui, na cidade, praticamente todo o nosso esgoto, os dejetos humanos, vai para o rio, né? Por isso, os rios na cidade são mais poluídos do que no campo, e fica por isso mesmo. Então, nós temos que cada um fazer a nossa parte, e com certeza nós vamos ajudar a melhorar o Brasil. Nós temos aqui outras manifestações sobre outros assuntos, e a gente já está aí na reta final. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Um ouvinte nos manda: IBAMA autoriza abate de javali, né? Ouvi em uma emissora no Rio Grande do Sul, o indivíduo cadastra em 3 órgãos para caça e pode levar o bicho, diz ele aqui, o nosso ouvinte. Bom, nós temos o que mais aqui, no radiochapecó.com.br, bem, e lá via Facebook. Às vezes a página fecha aqui, ela me derruba aqui no meio do caminho, mas tudo bem, vamos lá. A gente vai falando e digitando aqui ao mesmo tempo. O Walter, né, que mandou aqui um recado, sua participação. Então deixa eu só registrar aqui também. O Rude Batistello, viva os morcegos e javalis, diz ele. Ainda temos o Walter, vergonha, isso tem um pano de fundo que é financiamento, diz ele aqui, por exemplo, empresas de armas, né? E aí fala-se muito da bancada ruralista, da bancada da bala, como é chamada também lá no Congresso, né, deputado? Mas enfim, fica o registro aqui do nosso ouvinte, o Walter. Fábio, na verdade as pessoas têm que entender o que é a bancada ruralista. Ela é uma bancada que defende o agro, as áreas rurais, os agricultores, mas principalmente defende a comida na mesa, que chega na sua mesa, Walter, que chega na mesa de cada brasileiro, né? A pessoa mais importante que existe na face da terra não é o presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil. Sabe quem é? O agricultor, que você precisa dele de manhã para tomar café, de meio-dia para almoçar e de noite para jantar. Essas são as pessoas importantes. Nós precisamos protegê-los. É isso que a bancada ruralista faz, defender o agricultor. E não tem financiamento desse, daquele, porque essas acusações vazias, né, realmente merecem ser verificada e levada à justiça para que se prove, né? Eu já, inclusive, denunciei isso e tive ganho de causa na justiça de pessoas que acusam: você é financiado por isso, aquela empresa, por isso que tu defende aquilo, aquele outro. Não, eu defendo o agricultor e a comida na mesa. Então as pessoas têm que se conscientizar que é assim. O Brasil tem centro de triagem de animais silvestres, né? Todo aquele que entender que um animal silvestre está sendo maltratado, ou que está sendo contrabandeado, como é hoje, né? Comercializado ilegalmente. É isso que nós estamos falando. O Brasil hoje tem um país que mais tem contrabando de animais. O que acontece? Pegam os animais do Brasil, levam para fora, criam, porque lá é permitido você fazer criatórios domésticos, e traz de volta para o Brasil. Uma cobra, uma certa cobra que tem no Brasil aí, que seja uma cobra especial, chega a ser vendido de volta para o Brasil, que é nossa, criada lá por $30 mil. Então as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Nós estamos aí protegendo sim a nossa fauna, e a proteção da fauna é um dever do Estado. Claro que o povo brasileiro tem que trabalhar com isso. Então nós temos o centro de treinamento, centro de triagem,
E quando tiver algum animal, pega esse animal, leva para lá. Só que eu pergunto, tem aqui em Chapecó? Não tem. Só tem em Florianópolis. E esse centro de triagem é os animais que são pegos na clandestinidade, que estão comercializando, ou maus tratos, e é levado para lá. Só que essas setas são cemitérios de animais, porque o governo, o que tem que fazer isso é o governo federal e o governo estadual, não tem o tratamento devido e esses animais acabam morrendo. Então, né, nós temos que ter o cuidado disso. E maus tratos também você ter um cão, por exemplo, e não alimentar direito, não tratar como deve ser tratado, animais que estão soltos na rua para ir procurar o seu alimento, né? Isso é maus tratos também. Então nós temos que cuidar. A proliferação de animais domésticos, de todos aqueles que estão dentro dessa convivência com o humano. Só no Brasil tem 52 milhões de cachorros, 25 milhões de gatos, né? Será que todos eles estão bem tratados? Eles estão na convivência doméstica. Então, se não tivesse esse controle, um gato, um cachorro que iria para ser selvagem, voltar a ser selvagem, o que aconteceria? Né? Então, por quê? Porque nós estamos cuidando deles e tratando dessa questão. Como os outros animais também têm que fazer isso. Então, daqui a pouco, né, nós vamos ter aí um boi solto, uma vaca solta na rua, como na Índia, né? Que hoje é um dos maiores problemas deles, o que fazer quando esses animais morrem. Morrem dentro da cidade, são levados para a área rural, né? Não pode ser utilizados esses animais, e nós começamos a criar problemas imensos, como está na Índia, só o pessoal ir lá para ver o que está acontecendo. Então, nós temos que ter o controle disso, regulamentado, cada um fazer a sua parte, né? Quem quiser cuidar do seu cachorro, cuide do seu cachorro, quem quiser cuidar de uma capivara, cuide da capivara, quem quiser se cadastrar para receber um javali, né? A gente podemos cadastrar e pedir para essas pessoas que têm esse problema levar, né? Talvez para o jardim de uma casa, para convivência com esses animais, para saber o que é esses animais ferozes que avançam nas pessoas, que trazem doença, que destrói a natureza. É isso que nós estamos falando e por isso a nossa discussão nesse projeto e pedindo para que todos ajudem a gente buscar solução. A proposta é minha. É um ato de coragem mexer com isso, mas tenho consciência que nós temos que resolver isso e precisamos que todos apoiem, ajudem, né? Não só critiquem, mas nos deem a solução para um problema tão sério que acontece no Brasil e no resto do mundo. Pelo 991015588. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, deputado. Já que estamos falando em equilíbrio, por que o deputado não faz um projeto para diminuir os deputados no Congresso? Sou o Neri Alves e estou ouvindo o programa. Eu só queria falar para o Neri se ele tem consciência do que é o Brasil. O tamanho do Brasil, 8 milhões de quilômetros quadrados, 220 milhões de pessoas, são 513 deputados, cada deputado representa 400 mil pessoas. Seria a metade da população do oeste catarinense. Veja a quantidade de problemas e o que acontece. Eu convidaria o Neri, né, para passar uma semana comigo, né, lá em Brasília e aonde eu for. Fazer o que eu faço, dormir a hora que eu durmo, se alimentar a hora que se alimenta e trabalhar como nós trabalhamos, para ele saber exatamente o que faz um deputado. Se ele ainda continuar aqui, não precisa, né, a gente vai dar a mão palmatória a ele. Mas realmente as pessoas não conhecem, é bom que vá conviver de perto com aqueles que querem trabalhar, honesto e seriamente, como eu faço. Aí ele vai entender o que é o processo político e a responsabilidade que o deputado tem para poder exercer essa atividade tão complicada e desconhecida que as pessoas só veem o lado ruim. Você já viu você divulgar alguma coisa boa? Sabe aonde que se divulga? Aqui, na Rádio Chapecó, nas rádios do interior, nos jornais do interior. A grande imprensa só fala as coisas erradas. Será que os deputados e senadores estão lá só fazendo coisa errada? Não. É muita coisa boa, mas isso não é notícia, infelizmente. E aí o Brasil entende que deputados e senadores só estão fazendo o mal. Que pessoas que saíram da onde que vão fazer o mal para o Brasil. Não tem que pensar que tem maus políticos e tem políticos decentes, honestos e saem da sociedade. A Câmara e o Senado não são nada diferente da sociedade brasileira. Saíram daqui, não saíram de outro planeta, e assim é que eles agem, uns realmente usando o poder para o bem, outros para o mal, mas nós temos que diferenciar. Tem deputados e deputadas, e eu acho que é importante, sim, nós temos uma representação. Aqui no Oeste, por exemplo, nós temos 4 deputados, né? E olha, nós não conseguimos dar conta, eu atendo mais de 100 municípios, de chegar uma vez por ano, 2 vezes
por mês em cada município, e as demandas são imensas, é só o pessoal saber exatamente o que faz o deputado e a importância que é você ter representação. Eu já trouxe, só para a nossa região aqui, mais de 100 milhões de reais para a saúde, para a educação, para estradas, para máquinas, para a agricultura, né? E se eu não estivesse lá, né, esse dinheiro não viria para cá, iria para Criciúma, para Florianópolis, e assim é a representação política, e eu procuro fazer a minha parte. Muito bem. Respondendo a alguns dos nossos ouvintes, dentre tantos que mandaram aqui suas mensagens, as pessoas vão comentando aqui, a gente vê que tem pessoas que criticam o projeto, outras, né, que defendem, né? E o Eduardo diz assim: me deu pena agora, o deputado não dorme bem, disse ele aqui. Mas enfim, são manifestações, né, da nossa audiência, e acho que, né, a democracia é interessante por isso, as pessoas vão se manifestando, né, e a gente coloca algumas manifestações aqui, né, e as pessoas vão respondendo, né, são perguntas, respostas, né, críticas e, claro, a análise também dos nossos entrevistados. Para encerrar aqui, deputado, eu quero fazer aqui o registro da Lore do Esplanada. Ela mudou radicalmente de assunto, perguntou do horário de verão, termina agora no Carnaval, né, 25 para 26. Então, o seu projeto continua tramitando lá no Congresso? Continua. Infelizmente, eu não tenho tido apoio dos colegas deputados para votar, mas na Comissão de Desenvolvimento Social já tenho o parecer favorável do deputado Perondi, e estou levando médicos e engenheiros lá, mostrando que não tem economia de energia, está provado tecnicamente por engenheiros elétricos, e eu levei isso lá e está à disposição no site da Câmara, e por médicos também, o malefício que traz. Dizem eles que se gasta muito mais dinheiro com o SUS do que a tal de economia do horário de verão. Vou lutar por isso, sei das dificuldades, principalmente do agricultor, levantar de madrugada, o sol quente, os problemas de doenças que traz, e para as crianças ir para a escola de manhã. Enfim, não tem vantagem nenhuma. Infelizmente, o governo não olha para 70% a 80% da população que são contra. Tem gente que gosta, tudo bem, né? O happy hour aí é bom, claro, depois do trabalho, mas aqueles que não têm isso, que tem que levantar de madrugada, como o agricultor que levanta às 4 horas da manhã, né? Isso de manhã às 7 horas é escuro ainda. Com vocês aqui, né? Vocês da rádio, o pessoal da imprensa, levantar de madrugada, né? No escuro, usando energia elétrica, então... Se desse para chegar no meio termo aí, né? Pegar assim o horário normal para acordar e o horário de verão para dormir. Não dá para fazer isso, trocar o horário meio-dia. Assim. O pessoal quer que isso aconteça por decreto, né, Fábio? Que é impossível, não dá. Mas a gente está lutando, sabe, só 10 estados no Brasil têm o horário de verão, outros já, no norte e nordeste, que precisaria ter, que anoitece mais cedo e amanhece mais cedo, não tem, e aqui tem. Então é uma coisa que não se entende nesse Brasil, que se não ouve a população. Se o Brasil e o governo ouvisse, fizesse uma consulta à sociedade, com certeza ele acabaria com o horário de verão, e também viria que o horário de verão gaste mais energia e mais dinheiro em saúde do que economia. Que é algo assim que não se discute mais, né? Simplesmente chega o governo dia tal, começa o horário de verão e termina tal dia. A Rússia eliminou agora, chegou à conclusão que o número de doentes era muito maior e eliminou o horário de verão na Rússia. Quem sabe o Brasil se acorde aí e faça isso no próximo ano. É outra discussão interessante, né? Com relação ao projeto dos animais, né? Então, segue a discussão, certamente teremos ainda muito o que falar a respeito desse projeto, e as pessoas vão se manifestando aqui, né? E certamente passando isso também para o senhor em nível de gabinete lá em Brasília. Deputado, obrigado pela presença, conversaremos em outras oportunidades, mas assim que é bacana, as pessoas participando, interagindo, e, né, sejam críticas ou elogios, o interessante é que as pessoas sejam ouvidas, e esse também é o papel do parlamentar. Fábio, só para concluir, tem uma enquete na Rádio Câmara e TV Câmara, porque as pessoas se manifestam contra e a favor. Uhum. Segundo lá os nossos jornalistas, diretor, que foi o projeto mais comentado, criticado, defendido nos últimos 10 anos na Câmara dos Deputados. Então, imagina a importância disso, e é por isso que nós tivemos a coragem de entrar nesse processo. Mas eu quero dizer a todos que fique tranquilo, que eu durmo bem, sim, né? Porque eu tenho minha consciência tranquila, e é o meu Deus que eu respeito, é a consciência, né? Porque eu sempre sigo o ensinamento do meu falecido pai, que se foi. Ele dizia assim: meu filho, fale sempre a verdade, porque amanhã você não precisa ser lembrado do que falou ontem. E é assim que eu levo minha vida
política e pessoal. Um abraço a todos. Ok, obrigado, deputado federal Valdir Colato, do PMDB. 9h14, já 21 graus a temperatura, intervalo e o bloco final na sequência. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.